projeto Apoiadores Regionais tem como meta ampliar a capacidade de articulação dos gestores municipais em seus respectivos espaços de governança, para assim contribuir para a organização das redes regionalizadas de atenção à saúde no estado do Rio de Janeiro. Nesse sentido, o projeto, implantado em 2012, ano após ano, vem aprimorando cada vez mais seus métodos para a conquista de seu objetivo. É importante, quando a gente fala do projeto, é importante a gente ter dimensão de que conjuntura a gente está colocado. A gente está falando 2011, início da gestão Padilha, a gente vinha de uma gestão do ministro Temporão que teve a importância e o papel, no caso da questão da governança, de implantar os colegiados de gestão regional dentro do contexto do pacto. E você vem com o novo Ministério da Saúde com a proposta de um decreto presidencial que regulamenta a lei orgânica no que tange a organização interfederativa do próprio Sistema Único de Saúde, propondo uma nova forma de organização, que é o contrato organizativo de ação pública. O principal objetivo é subsidiar esses gestores, que estão chegando nas suas decisões, está ajudando a levar conteúdo, para essas pessoas, para ele poder estar organizando a sua gestão no município, uma das principais coisas. Outra coisa é estar aproximando também o COSEMES, esse conselho de secretarias, para o gestor estar entendendo que isso aqui é uma pequena máquina política que pode apoiá-lo nas suas decisões, com conteúdos técnicos, que o nosso dia a dia é muito consumido com atividades, com decisões. O nosso dia ele acaba sendo muito anárquico, porque ele tem demandas constantes, e você precisa estar tomando muitas decisões, então você não para muito para elaborar. Então, o apoio destes profissionais, desses técnicos, é de fundamental importância para estar nos subsidiando para essa decisão. Para nós, COSEMES, além de termos capilaridade, além de termos a necessidade de acompanharmos muito de perto esses municípios, nós contribuímos então com a melhoria da gestão, nós contribuímos com a regionalização, nós contribuímos com a construção de um SUS nessas regiões mais equânime e organizando muito mais o acesso. Esse é o nosso objetivo através do projeto Apoiadores. Além de tudo, é muito importante que esses apoiadores, tendo o acompanhamento da nossa diretoria, do grupo de assessores e técnicos do COSEMES, eles tenham também uma interlocução muito próxima, com a nossa sede, com a nossa diretoria, e que a cada vez mais nós tenhamos, através desse projeto, um contato muito no dia a dia, com os secretários, fazendo com que a nossa coerência seja cumprir a nossa missão de ampliar essa participação, de representar esses municípios com uma presença mais forte nas regiões. Então, para nós é um projeto, eu diria hoje, é o projeto mais importante que o COSEMES tem, porque melhora o nível de atuação, de representatividade e de interlocução do COSEMES. Fruto da parceria entre o COSENS RJ e o LAPES, Laboratório de Pesquisas sobre Práticas de Integralidade em Saúde, do Instituto de Medicina Social da UERJ, através do CEPESC, a iniciativa garante apoio institucional e técnico aos municípios fluminenses no processo de construção da gestão solidária. A professora Roseni Pinheiro, coordenadora do projeto pela UERJ, fala sobre sua importância para a governança do SUS e para a universidade. A possibilidade que a gente tem de compor vários cenários, várias iniciativas é muito importante, porque um projeto não nasce do nada. Esse projeto, eu acho que se confunde também com a própria trajetória do laboratório de pesquisa, por conta que tem também seus antecedentes, um trabalho de pesquisa, ensino e extensão desenvolvido em diferentes regiões do estado de Rio de Janeiro. Então, a preocupação, a responsabilidade ético-política e pedagógica, também não só de produzir conhecimento, mas também ensinar e aprender com esse conhecimento, com os trabalhadores, com os alunos, os estudantes, faz com que também visibilize a responsabilidade
social e coletiva e pública que a universidade tem. Se a universidade está no território do Estado do Rio de Janeiro, ela tem que se dedicar, e entre uma das suas prioridades, se dedicar ao Estado do Rio de Janeiro. Para a governança do SUS, eu acho que o tema do apoio, né, do apoio integrado, ou o apoio regional, mais especificamente no nosso caso, porque a gente tem uma produção infinita, né, bastante grande sobre apoio, né, apoio institucional, apoio integrado, apoio regional. E na esteira, né, dessa parceria que já temos, né, há mais de uma década com o COSEMBS, né, o Conselho de Secretários Municipais do Rio de Janeiro, culminou, né, com essa proposição, que eu entendo que é um processo não só natural, mas desejável, né, que a universidade interaja com os serviços, com o sistema, com o SUS, e daí você promova, né, formas de repensá-lo cotidianamente. Então a gente tenta, pela discussão da integralidade, e eu acho que a gente, de alguma maneira, é exitoso isso, né? Porque senão a gente não estaria aqui como grupo de pesquisa na universidade, que nós já completamos esse ano 15 anos, é justamente a gente contribuir para essa governança do sistema em diversos cenários, né? Porque a gestão do SUS, no nível municipal, no nível estadual, no nível federal, ela perpassa em constante, vamos dizer assim, movimentação, né? Então, eu acho que a ideia do apoio, né, que é apoiar diante de uma institucionalidade, que ela está sendo sempre, o tempo todo, renovada, reatualizada cotidianamente, um projeto como esse, eu acho que pode oferecer tanto um estoque de lições aprendidas, como também oferecer caminhos de alternativas e de avanço no âmbito do próprio Estado. O Estado do Rio de Janeiro é dividido em 9 regiões de saúde: Médio Paraíba, Centro-Sul, Bahia da Ilha Grande, Região Serrana, Baixada Litorânea, Metropolitana 1, Metropolitana 2, Região Norte e Região Noroeste. Cada representante falou um pouco sobre as características de sua região, seus desafios e avanços. Região Médio Paraíba, 855.193 habitantes, 5,33% da população total do estado. 12 municípios, 14,14% da área total do estado. Suas áreas urbanas formam um conjunto de núcleos de médio e grande porte, que tem sua base produtiva relacionada principalmente à siderurgia e à indústria automotiva. Esse processo de regionalização no Médio Paraíba, ele tem se fortalecido ao longo dos anos, né? Depois com a implementação do CGR e hoje com a CIR, né? Nós temos uma ação regional muito organizada, uma participação do gestor muito forte. A CIR do Médio Paraíba tem uma característica peculiar, que o quórum de funcionamento da CIR é só com a presença do secretário, né? Isso faz com que a gente tenha o gestor participando das discussões, né, junto com o quadro técnico que apoia, que discute e que implementa as ações na região. Tem uma outra característica interessante também, que as reuniões da CIR do Médio Paraíba são itinerantes. E a gente, a cada mês, faz a reunião no município, que possibilita que a gente conheça melhor a rede de saúde daquele município e aproxime, né, a região de cada município componente da região de saúde. O desafio é realmente consolidar a regionalização e fortalecer o SUS como um sistema público, né, dentro de todas as suas, respondendo a todas as suas demandas. Hoje, esse sistema vive algumas situações de risco, né, não só no campo do financiamento, mas no campo também de questões que têm sido levantadas até em relação aos princípios normativos do SUS, que precisam ser... a gente precisa refletir sobre isso, porque isso com certeza vai impactar, se houver alguma mudança normativa no SUS, isso impacta no funcionamento do município, da região, do estado, da nação, em relação ao sistema de saúde. Então, o financiamento hoje é sempre uma pauta que tem
nos consumido, né? Os gestores estão consumidos com essa discussão e ela tem um forte apelo, porque realmente impacta no cuidado da saúde da população, e esse é um grande desafio, né? Que os gestores, né, os municipais, o estadual e o nacional, todos os entes, né, se envolvam nessa discussão, porque há muito por construir uma população envelhecendo, né, uma população vivendo mais, com mais complexidade do cuidado e, portanto, demandando mais qualidade e mais acesso ao SUS. Na nossa região, o processo solidário de regionalização. A gente tem isso como uma marca histórica do Médio Paraíba, né? O Médio Paraíba é precursor na forma de se organizar, de discutir, de qualificar a discussão, né? Apostar na formação de quadros, né? Então, nós temos o desenvolvimento de projetos de educação permanente na região ao longo dos anos, o que tem possibilitado formar quadros pensantes para o SUS, porque isso é importantíssimo, né? O SUS ele só se desenvolve com pessoas, né, com quadros técnicos, assistenciais, que entendam o SUS e consigam implementar a política do SUS para a população. Região Centro-Sul, 319.351 habitantes, 1,99% da população total do estado. 11 municípios. Região cortada por ferrovias e rodovias que ligam suas cidades aos principais centros populacionais e econômicos do Brasil. São 2 municípios que são maiores executores, que são 2 polos, que é a cidade de Três Rios e a cidade de Vassouras. As 2 cidades servem de referência para os demais municípios da nossa região. Hoje, Vassouras, ele contempla a alta complexidade, nós temos praticamente 80% da alta complexidade na cidade de Vassouras. Três Rios é polo da outra micro-região, que faz também alta complexidade em alguns serviços. Tem vários desafios, né? Hoje, o fortalecimento da atenção básica na nossa região é um grande desafio, porque hoje nós temos praticamente na região todas as cidades com 100% de cobertura do Programa de Saúde da Família. Então nós estamos, né, fazendo um trabalho de fortalecimento da atenção básica muito grande naquela região. Temos outro desafio também, que é a urgência e emergência. Hoje Três Rios, né, ela cedia o SAMU regional para os 11 municípios. Então, nós temos um grande desafio também de organizar a rede de urgência e emergência naquela região, visto que Três Rios hoje representa a central de regulação do 192 para toda a nossa região Centro-Sul. O avanço foi esse processo de construção dos municípios. Acho que os municípios vêm buscando se aperfeiçoar e se qualificarem, né, em todos os programas, em todas as redes. Acho que o trabalho desenvolvido na região através da CIR tem sido um papel fundamental que vem fortalecendo os processos de gestão da nossa região também. Esse processo de gestão faz com que os municípios consigam melhorar a qualidade, né, de gestão, seja na assistência em todos os níveis, primário, secundário e terciário. Região da Bahia de Ilha Grande, 243.500 habitantes, 1,57% da população total do estado, 3 municípios. Nas temporadas turísticas, a região recebe uma grande população flutuante, podendo gerar maior demanda de atendimento e dificuldade para o acesso aos serviços de saúde, em função da expressiva porção de áreas insulares. Municípios que têm uma dificuldade histórica grande, cultural, geográfica de se constituir enquanto região. Eu costumo brincar que Paraty olha mais para São Paulo, Mangaratiba olha mais para o Rio de Janeiro e Angra olha para o umbigo. A gente tem tentado construir um processo desde 2013 com o secretário Carlos, com a Ana Cláudia e agora comigo, desde o final do ano passado, um processo
intencional de construção de uma identidade regional. Identidade regional que, ao contrário de outras regiões, como por exemplo a Metropolitana 1, que é claro que é o que é a Baixada Fluminense, inclusive tem identidade cultural, tem tudo isso, como seria a Metropolitana 2 ou a região norte, ou serrana, cada uma com suas dificuldades, mas dá para se falar de uma identidade. A gente tem uma dificuldade grande de construção de própria identidade, inclusive que se reflete nos fluxos assistenciais, que vão para vários lugares, não necessariamente para dentro da região, tanto por causa da sua capacidade instalada, quanto por causa de questões históricas do próprio desenvolvimento do sistema de saúde, quanto também por questões geográficas. Assim, do ponto de vista rodoviário, é uma região que tem bastante dificuldade, nós estamos falando de um dos trechos mais perigosos da BR-101, e isso também dificulta, é o trecho que não está duplicado, ela é uma região que tem um pedaço pequeno de terra plana e ela é todo recortado, então isso tudo traz dimensões de dificuldade. O que tem sido interessante, e aí eu acho que o Projeto Apoiadores ele tem uma participação expressiva nesse processo, é que esse movimento intencional dos secretários de saúde da região, com apoio do Estado, que é importante destacar aqui o papel da Secretaria Executiva da CIR, e uma participação efetiva do COSEMES, a gente tem conseguido reverter um pouco esse histórico e nadar contra essa corrente e construir processos como, por exemplo, a gente está iniciando uma discussão junto ao Estado de construção de uma central de regulação única juntando os 3 municípios, possibilitando a construção de um fluxo assistencial mais seguro e, portanto, com maior capacidade da gente planejar essa integração. Mas as dificuldades são imensas, como eu falei, porque junta-se um monte de fatores hoje que, de uma certa maneira, conspiram para a não integração regional. Mas eu diria, como síntese, como desafio primordial, sem o qual a gente não consegue avançar, a gente precisa se entender enquanto região. A gente precisa, de fato, construir um processo que tenha reflexo, inclusive, nos fluxos assistenciais espontâneos da população, onde a gente é uma região. Isso não é um processo de 1, 2 anos, mas o processo precisa ser iniciado e a nossa disposição e a disposição dos secretários de Paraty e Mangaratiba vai muito nesse sentido. A gente está caminhando cada vez mais para se entender como região. Região Serrana, 911.383 habitantes, 5,68% da população total do estado, 16 municípios, 18,9% da área total do estado. Região montanhosa e com pluviosidade média anual de 2.500 milímetros. Sofre frequentemente com deslizamentos em épocas de chuvas, expondo sua população a maior risco de desastres naturais. A região serrana, ela tem umas características muito pontuais. É necessário que a gente aborde, primeiro, a sua extensão territorial. Nós estamos falando da segunda extensão territorial do estado, em torno de 8.200 km². Nós estamos falando também da terceira população a nível de estado. Também é importante frisar que se trata da maior região de saúde, são 16 municípios hoje que incorporam essa região da parte serrana. A região serrana tem certas particularidades que é importante que a gente demonstre, que ela acaba fazendo alguns limites com várias regiões de saúde aqui do estado. Ou seja, ela fala com a noroeste, ela fala com a região norte, ela fala com a centro-sul, ela fala com a litorânea. Então, você começa a perceber que a extensão territorial é uma grande particularidade dessa região serrana. Outra coisa é que podemos apontar que a região serrana hoje é uma vasta área rural, uma extensa área rural, e que isso aí, de certa forma, para a questão de saúde, cria algumas limitações e algumas dificuldades. Exemplo disso, nós podemos citar o município de Trajano de Moraes. Esse município hoje ele tem em torno de 800 quilômetros de estrada rural, a cobertura a se fazer demanda-se em torno de quase 1 hora, 2 horas de um distrito para chegar à sede do município. Nós temos outra particularidade também que é muito interessante, o município de Petrópolis é o município que tem a população maior, em torno de 297 mil habitantes, enquanto o município de Macuco é o menor município populacional do estado do Rio, em torno de 5.200 habitantes.
essa seria uma das características a nível de extensão, a nível de território. É importante também mostrar que hoje nós temos dentro dessa região alguns serviços acontecendo, serviços em média e alta complexidade. Não são muitos, mas estão acontecendo. Podemos citar, por exemplo, a questão da hemodiálise, que é feita no município de Nova Friburgo, a parte de quimioterapia, a parte de radioterapia, que tem Teresópolis e Petrópolis como referência. A região serrana, pelos últimos dados, demonstra que, a nível de cobertura de plano privado, nós estamos abaixo da média do Estado. Nós estamos com 24%, enquanto a média do Estado é 38%. Então, isso também já se torna um grande trabalho a ser feito a nível de atendimento para essa população. Então, essas são algumas das características da nossa região. Hoje nós estamos buscando aí a reativação do consórcio CISERRA. Ele foi, desde 2004, ele teve o seu início, mas andou parado, e hoje há um consenso por parte tanto dos prefeitos quanto dos secretários de saúde com essa reativação, porque é uma ferramenta que hoje realmente traz para os municípios uma benesse. E a parte do colegiado da região serrana. Hoje os secretários vêm se reunindo de forma itinerante, uma vez por mês, nos 16 municípios, faz esse rodízio, e ali são deliberadas algumas decisões e levadas para si ou até aqui para o próprio COSEMES, em função desse colegiado. Em função disso também nós estamos hoje trabalhando no sentido de fazer uma associação de secretários de saúde da região serrana, secretários e ex-secretários, porque é importante que se tenha isso, essa fala, porque você, enquanto está na gestão, você ainda tem o suporte. Depois que você sai da gestão, você não tem suporte. Então essa associação vem justamente para consolidar, para dar aos secretários esse suporte, essa possibilidade de ter um certo amparo técnico, ou judicial, o que seja. Então nós estamos caminhando aí para a associação de secretários da região serrana. Região da Baixada Litorânea. 679.493 habitantes, 4,41% da população total do estado. 9 municípios, 6,2% da área total do estado. Região com grandes áreas de baixada e restinga, compondo no seu litoral um conjunto formado por vários lagos e grandes extensões de praias. Isso faz com que seja um dos pontos turísticos do estado, atraindo milhares de pessoas em períodos de férias, festas e feriados. A Baixada Litorânea é composta de 9 municípios, Saquarema, Araruama, Iguaba, São Pedro da Aldeia, Arraial do Cabo, Búzios, Rio das Ostras e Casimiro de Abreu. Todos os municípios têm mar, inclusive Casimiro, que fica afastado, mas ele tem um distrito com mar. É uma região turística. A gente tem uma flutuação de população enorme, principalmente na época do verão. E isso, para a área de saúde, é um complicador. A gente, até uns meses atrás, era considerada os municípios privilegiados do estado do Rio de Janeiro por causa dos royalties, mas com a queda dos royalties, hoje a gente deixou de ser os municípios privilegiados. O grande desafio na região é que a gente não tem, muitos dos municípios da Baixada não têm hospital próprio. A dificuldade de referenciar esse paciente para um hospital especializado. A gente tem um hospital estadual na região, mas ele não comporta os 9 municípios, a referência para os 9 municípios. A gente tem muita dificuldade de tirar esse paciente de média e alta complexidade de dentro do município. A saúde já está muito judicializada. Eu acho que esse é o grande problema da saúde hoje em dia, no Brasil como um todo, que é a judicialização, e a gente acaba
atendendo a algumas pessoas, e o princípio do SUS não é, na judicialização ele não é visto, que é de igualdade ou equidade. Isso não é, porque você beneficia a pessoa. Como secretária, eu estou na região há 2 anos e meio, e assim, o histórico da região é de que a gente, como secretário, nunca tinha sido unido. E eu acho que esse é um grande avanço, que hoje nós somos 9 secretários unidos, e um ajudando o outro nas dificuldades, nas alegrias, a gente também compartilha. E eu acho também que um outro avanço é que a gente passou a olhar a atenção básica como a saída de todas as dificuldades, que eu acho que quando você trabalha com prevenção e promoção, você tem muita chance de fazer com que esse paciente não caia em média e alta complexidade, onde o investimento de saúde é muito maior. Região Metropolitana 1, 9.873.610 habitantes, 61,50% da população total do estado, 12 municípios, 5,16% da área total do estado. Distribuição desigual dos serviços e equipamentos urbanos. Crescente demanda por habitações, acompanhada de expansão das favelas. Intensa degradação ambiental e esgotamento dos recursos naturais. Marginalidade, desemprego e exclusão social fazem parte das características desta região. Baixada Fluminense é uma região de cerca de 3.800.000 habitantes, uma população com inúmeras dificuldades, um IDH muito baixo, um IDEB muito baixo. Então a gente tem aqui uma população de classe D e E, com uma cobertura de saúde suplementar de cerca de 15% em todos os nossos municípios. São 11 municípios que compõem o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Baixada, e nós temos uma dificuldade com leitos hospitalares, com porta de entrada da urgência e emergência, temos baixa cobertura de saúde da família, baixa cobertura também na atenção especializada e nos exames de retaguarda. Então nós sabemos hoje que tem um desafio muito grande para a nossa região. Ponto de vista aqui do município de Nova Iguaçu, nós já conseguimos abrir 4 novas portas de entrada de paciente na urgência e emergência, requalificamos o Hospital Geral de Nova Iguaçu, conseguimos reabrir a maternidade Mariana Bulhões. Então isso já fez com que a nossa região tivesse uma grande melhoria. Esse desafio não é um desafio só do nosso município, de toda a nossa região, que é uma região metropolitana, né? Usa grande parte dos serviços que estão localizados na cidade do Rio de Janeiro, e a gente ainda tem um histórico muito complicado, porque a cidade do Rio de Janeiro tem uma concentração de serviços, tanto da rede federal hospitalar, quanto da rede estadual hospitalar. Então, quer dizer, os grandes equipamentos públicos para toda essa região metropolitana Metro 1 estão localizados na cidade do Rio de Janeiro, o que causa dificuldade de deslocamento para esses nossos pacientes e de acesso tanto a leitos hospitalares quanto consultas especializadas e exames de imagem. Eu acredito que o principal avanço na nossa região, primeiro a conscientização da importância da saúde. O município que mais avançou foi o município de Nova Iguaçu, nosso município. Nosso município dobrou a cobertura de saúde da família, nosso município reabriu a maternidade pública que estava fechada, que é uma maternidade de alto risco, então fez com que a gente tivesse novos leitos de maternidade, leitos maternos de UTI, a gente tem uma UTI exclusiva para a mãe, a gente tem leito de UTI neonatal, a gente reabriu as portas e entradas, como eu já falei anteriormente, 4 emergências funcionando 24 horas, conseguimos reorganizar o Hospital Geral de Nova Iguaçu. O Hospital Geral de Nova Iguaçu hoje é o maior hospital do estado do Rio de Janeiro. É o hospital que sozinho fez 18.000 internações, complexo hospitalar nosso, no ano passado. Então foi um hospital que saiu da pior avaliação do estado do Rio de Janeiro, em 2012, para o hospital que mais atendeu, superando o Souza Guiar, superando o Miguel Couto, superando o Lourenço Jorge, superando o Adão Pereira Nunes de Saracuruna. Então, para a gente traz um orgulho muito grande e, claro, que traz para toda a região um equipamento público de qualidade, que essa nossa região, as nossas referências são os hospitais públicos estaduais e federais da cidade do Rio de Janeiro. Região Metropolitana 2, 1.940.391 habitantes,
12,07% da população total do estado. 7 municípios, 6,2% da área total do estado. Região com áreas de intensa urbanização e com potencial de crescimento econômico. A minha região hoje é composta por 7 municípios e temos uma diversidade de população, onde temos municípios que têm mais de 1 milhão de habitantes e outros que têm 22 mil habitantes. No total temos uma população de aproximadamente 2 milhões e mais de habitantes e temos alguns problemas de articulação de rede. Precisamos de fortalecer algumas redes hoje, como a Rede Cegonha, que é onde a gente encontra hoje uma maior dificuldade dentro da nossa região. O Ministério hoje trabalha com repasse em bloco e nós sabemos que esse recurso financeiro que hoje o Ministério repassa para a gente não é o suficiente e que nós precisamos de um repasse maior. Entendemos também que a Secretaria de Estado tem que dar uma contrapartida com recurso financeiro para os municípios ou até para a região, porque eu acho que isso pode ser feito também regionalmente para quem exercer as atividades regionais e precisa ser melhorado esse recurso com gente. Hoje a gente não, para poder fazer saúde hoje com qualidade, os prefeitos estão investindo em média de 28% a 35% de recurso próprio. E isso hoje para uma receita municipal, igual a municípios pequenos, né? Isso é muito pesado para um município. E geralmente as contrapartidas estaduais, elas ficam ainda debilitadas em relação às contrapartidas federais. Então, eu acho que o recurso financeiro hoje é um grande nó crítico que nós temos hoje na nossa região, que precisa ser resolvido. E a Rede Cegonha também, da nossa região hoje, é um nó crítico. E a gente precisa resolver isso com urgência. A gente precisa ter mais leitos disponíveis para gestantes de risco habitual. A gente precisa ter mais leitos para gestantes de alto risco. Avanços nós temos muitos. Primeiro, em trabalhar em rede. Antigamente a gente não tinha essa articulação de trabalhar em rede. Com todas essas debilidades que eu coloquei da Rede Cegonha, mas a gente trabalha em rede. A gente hoje tem uma PPI que funciona dentro da região. Ela pode não funcionar na íntegra, mas ela funciona. Hoje os gestores têm o compromisso de que ele tem que atender aquilo que ele pactuou com a PPI. A rede de urgência foi o nosso maior avanço dentro da nossa região metropolitana 2. Hoje a gente tem uma grade de referência em que a gente tem uma vaga zero pactuada e a gente não tem problemas com essa vaga zero. Hoje o paciente, aonde ele estiver de um desses 7 municípios, ele é atendido por essa grade de referência pela urgência e emergência. Hoje a gente tem o centro de trauma, que fica localizado dentro da nossa região e que antigamente nós não tínhamos acesso a esse centro de trauma. Então, assim, a rede de urgência e emergência foi um grande avanço que nós tivemos e até de colocar os hospitais estaduais dentro dessa grade de referência. Foi um trabalho que foi feito em conjunto com toda a região, de ir a todos os hospitais, da gente poder fazer essa pactuação mesmo, né? E cada um também se organizar internamente no seu município para dar conta daquelas demandas de urgência e emergência de risco habitual. Região Norte, 836.915 habitantes, 8 municípios, 21% da área total do estado. Região com áreas de intensa urbanização e com potencial de crescimento econômico. O que a gente percebe nas nossas discussões junto a si, que a gente tem uma região que a alta complexidade está sufocada. A gente tem discutido muito essa questão da rede de urgência e emergência, tentando dividir a região em dois polos, que hoje o polo é só Campos, dos Goitacazes, e com a característica de estar
a migração está sendo muito grande até a região por conta do porto, né, do Açu, até no meu município, a gente vê que realmente a região está sufocada. Campos não está mais suportando a questão da alta complexidade da rede de urgência, principalmente de trauma, né, que é o Hospital Ferreira Machado. E a gente tem discutido muito isso, para dividir a região entre Campos e Macaé. A gente conseguir implantar essa rede de urgência e emergência, que a gente já discutiu, já encaminhamos, né, para pactuação aqui na CIB, mas que ainda está complicado, ainda não conseguimos avançar. Mas é realmente a rede de urgência e emergência que está muito sufocada naquela região. Eu acho que, como avanço, a gente foi meio que obrigado a cada município, né, que virou gestão plena, né, nós todos, né, o único ali era Campos, a gente foi obrigado a cada um, né, a assumir a sua rede de especialidades. Então, eu acho que desafogou também Campos, que era também referência para todas as especialidades. Cada município começou já a se organizar de modo que conseguisse dar conta, né, da sua rede de atendimento especializado. Então, acho que isso aí foi um avanço, caiu no nosso colo nessa gestão plena, mas eu acredito que os municípios deram conta e estão fazendo assim, seu dever de casa. Região Noroeste, 330.093 habitantes, 2,05% da população total do estado. 14 municípios, 10% da área total do estado. Região com menor densidade demográfica do estado, com menos de 57 habitantes por quilômetro quadrado. A região Noroeste é composta de 14 municípios, ela é bem abrangente, uma região extensa territorialmente e, digamos assim, temos vários desafios, mas conseguimos grandes parcerias, né, temos um diálogo muito bom entre os secretários de saúde da região, isso facilita e ajuda bastante. Eu estou secretário há 2 anos, né, desde março de 2013, e a gente tem umas dificuldades, que é a relação à questão de mudanças, né, de rotatividade de cargos de secretários, a dificuldade de alguns não serem técnicos, não terem a técnica, não ter o conhecimento, serem mais questões de cargos políticos. Isso tudo são desafios que a gente vem enfrentando. Mas conseguimos, temos as reuniões periódicas, né, que são feitas pela CIR, que nos trazem tranquilidade. Existe um entrosamento, como eu já disse, muito grande entre os secretários em busca de melhorias para a região toda. Todos os secretários têm um perfil, apesar de ter a parte política, mas nós conseguimos entrosamento juntamente com os apoiadores, com o grupo de apoio que existe, né, que o COSEBS hoje tem. Isso facilita muito. Nós temos a facilidade de estar em contato direto com, no caso, o nosso apoiador da região, e isso ajuda bastante a gente no dia a dia. As dificuldades da região hoje, elas se baseiam muito na questão de internação, de UTI. A nossa referência dos 14 municípios se chama São José do Avaí, que é Itapiruna. É um hospital de grande porte, que atende a alta complexidade e a média também, mas ele é sobrecarregado por várias situações. Outros municípios, outras regiões que acabam fazendo internação lá, a questão de complexidade dele ser extensa e algumas cidades, algumas regiões próximas ter alguma dificuldade, no caso São José do Avaí hoje é referência em cardiologia também, então eles ficam sobrecarregados e a gente tem essa dificuldade na questão de internação. Temos uma dificuldade grande na região, que é em relação à gestante, que é o parto de média e alta complexidade, porque nós acabamos ficando sem o leito. E essas, digamos assim, são algumas das nossas dificuldades, e aí nós estamos sempre nos apoiando nos apoiadores. Os avanços, desde quando eu entrei, a questão da CIR, né? A CIB, da qual eu participei de todas até hoje, como representante da região, e até mesmo por questões de conhecimento, de querer conhecer, de querer avançar. Acho que hoje o diálogo que existe hoje na CIR, nas nossas reuniões locais,
é muito intenso. Ele hoje nós temos, como eu disse, o diálogo muito intenso juntamente com todos os secretários. Hoje o apoiador é peça fundamental, juntamente com o pessoal do Estado, os coordenadores do Estado que vão participar. O apoiador faz parte dessas reuniões, faz parte do pleito, e a gente tem isso como um grande avanço, que é o diálogo, porque, pelo que eu sei, a união existia, mas não tinha esse diálogo amplo, esse diálogo aberto. E isso começou muito depois da inclusão dos apoiadores, que trouxe esse debate, esse diálogo, né, aberto e franco em todos os sentidos. Isso daí foi um avanço muito grande para a nossa região. Monique Fazi, assessora da Secretaria Estadual de Saúde, falou sobre o processo de regionalização no Estado. Em 2009, após as eleições municipais, com a chegada dos novos gestores municipais de saúde, os novos secretários municipais de saúde, a Secretaria de Estado, em parceria com o COSEMES e com o Conselho Estadual de Saúde, nós fizemos conjuntamente o que nós chamamos na ocasião de recepção aos novos gestores de saúde dos municípios. Foi um evento em que a gente congregou todas essas duas instâncias, essas duas esferas da saúde, e a gente estava justamente discutindo nesse fórum sobre planejamento, sobre as ações de saúde dos municípios e das regiões. Desse encontro foi encaminhado e desdobrou nas reuniões das oficinas regionais. Na ocasião, passamos o ano de 2009 conjuntamente também indo nas regiões de saúde para visitar, para avaliar o PDR de 2001 e a configuração do Estado do Rio nas regiões de saúde. Foram oficinas bastante proveitosas, onde nós discutimos bastante a situação de saúde das regiões conjuntamente e reafirmamos o desenho que já estava desde esse PDR, que é o Plano Diretor de Regionalização anterior, de 2001. A partir desse processo, nós começamos a fazer vários eventos nas regiões, conjuntamente, COSEMES e Secretaria Estadual de Saúde, oficinas de planejamento, e instituímos nesse ano os 9, que são 9 regiões de saúde no estado, 9 colegiados de gestão regional, que a gente chamava na ocasião pela sigla de CGRs. Eles funcionaram do ano de 2009 até 2011 com essa terminologia, porque após o decreto 7.508, esses colegiados, esses fóruns de gestão colegiada regionais se transformaram em comissões intergestores regionais, as CIRs, o mesmo número de 9, que elas ganharam, esses colegiados ganharam o status de comissão intergestores como a CIT, né, a tripartite, e a CIB, a bipartite. A partir daí, teve uma institucionalidade maior, essa governança regional ela foi fortalecida e ela tem reuniões mensais regulares e extraordinárias quando necessário. Esses fóruns de governança regional, eles tiveram vários desdobramentos de fortalecimento dessa instância. Vários grupos técnicos foram criados de temas prioritários e na mesma ocasião, a seguir, né, no ano de 2012, nessa parceria da SES e do COSEMES, o COSEMES instituiu os apoiadores. Então a gente tem nessas reuniões a presença do Estado, de um representante do nível central do Estado, a gente tem os secretários municipais daquela região, a gente tem o secretário executivo, que é essa pessoa ligada à Secretaria de Estado de Saúde, que está na região, e os apoiadores do COSEMES, cada um referenciado a uma região. Eu acho assim como um fator extremamente positivo e de crescimento da gestão do Estado do Rio de Janeiro, essa gestão colegiada nesse fórum regional. Como eu falei anteriormente, vários grupos técnicos foram criados decorrentes, então mostra como vai amadurecendo e vai evoluindo essa gestão de pensar a problemática e a situação de saúde da população
daquela região, daquele conjunto de municípios, e também conjuntamente o Estado do Rio de Janeiro, por meio da sua Secretaria Estadual, e os municípios, por meio do COSEMES, vão enfrentar e propiciar condições para melhorar a situação de saúde daquela região. Esse é um processo permanente e dinâmico de evolução da gestão de saúde no Estado. E agora a gente inicia com uma nova etapa, onde a gente vai fazer reuniões semanais dos secretários executivos das 9 CIRs, com assessoria de regionalização e de integração regional da Secretaria de Estado, conjuntamente com o secretário executivo do COSEMES e os apoiadores do COSEMES, onde nós vamos debater todos os temas que estão em discussão nas CIRs, trabalhar a pauta das CIRs em sequência. O que a gente espera? A gente espera que a gente possa ter uma ação mais efetiva e somar as forças das duas instâncias para a solução e minimização dos problemas de saúde das 9 regiões. O projeto conta com 5 apoiadores que se dividem pelas 9 regiões de saúde do Estado. Eles participam das reuniões da CIR, Comissão de Intergestores Regionais, e proporcionam uma integração maior entre os gestores, a Secretaria Estadual de Saúde e o Ministério da Saúde, garantindo assim o fortalecimento das relações interfederativas. Vou falar um pouquinho de como começou, né? O projeto ele existe no COSEMES desde 2012. A época era a coordenação do Rodrigo Oliveira, que ele saiu daqui para ir trabalhar no Ministério da Saúde. E em janeiro de 2013, eu assumi a coordenação, assim como também o apoio da região Médio Paraíba. Então, o projeto, desde que eu assumi, a gente conseguiu fazer um pouco, expandi-lo, né? Aumentar um pouco o número de apoiadores que a gente tinha. A gente conseguiu que cada apoiador ficasse com 2 regiões, ou um apoiador ficasse com uma região, ainda não sendo o melhor que o alcançável, que seria um apoiador por região de saúde. Então, assim, o primeiro momento foi um pouco difícil por não conhecer, não ter muito desenhado o que seria o papel do apoio, de que forma que a gente podia ajudar. Então, você chegar com uma oferta de ser um novo ator, de ser uma pessoa representante do COSEMES ali naquele cenário, ali naquele novo, né, no grupo, e ver de que forma você podia estar levando as coisas do COSEMES para lá e estar ajudando o espaço gestor, né, essa espaço de governança do SUS, que é, né, o que se dá na região. E através disso, a gente acaba contribuindo, né, o meu papel, contribuir na Câmara Técnica com as discussões que estão acontecendo no momento, levar portarias, algumas decisões que estão sendo tomadas aqui na Secretaria de Saúde, que porventura a gente participe de outros espaços, então acaba sendo uma troca, né? Não só eu levo, mas também tem que ver o que a região espera de mim, o que eles querem também, o que precisa que seja levado e discutido. E outra coisa, pela distância, né, e pela essa dificuldade até de estar mais próxima por, né, estar aqui no Rio, a questão dos e-mails, troca de e-mail, telefone, da forma assim, de estar o mais próximo possível. Como desafio, eu destaco principalmente a questão da distância, né, da locomoção, que acaba sendo um pouco difícil. A região Médio Paraíba ela tem 12 municípios, e às vezes as reuniões são variadas em vários municípios desses, não itinerantes, né, seria a palavra melhor. E isso dificulta um pouco às vezes porque os horários de ônibus não batem, então complica um pouco a chegada. Eu acho que esse seria um dos grandes desafios. E a questão também do financiamento. A gente infelizmente ainda não tem um recurso próprio para contribuir nesse deslocamento dos apoiadores, então isso acaba dificultando um pouco o processo de trabalho. Eu acredito que ser reconhecido não só no conjunto de secretários, porque isso o COSEMES já era, e das esferas federativas, pelo conjunto dos técnicos do município, dos municípios todos, né, da região. E é um avanço também que a gente possa contribuir com o processo da regionalização, do fortalecimento dessa região.
Realmente eu não consigo ver hoje o COSEMES sem um projeto apoiadores mesmo. Eu acredito que esse apoio que a gente dá, não só ao vice-regional, como também aos secretários de cada região, eu acho que ele é fundamental hoje, né? Ele é bastante reconhecido. Como desafio, eu acredito que é o financiamento, não só para o COSEMES do Rio de Janeiro, como para os diversos COSEMES, né? A gente consegue um financiamento da OPAS via carta-acordo, mas que não garante a continuidade de todo um ano do projeto. Eu acho que isso ainda é um gargalo que ainda tem que ser, é um desafio que ainda tem que ser cumprido. Lá na região serrana, por ser uma região muito grande, é um território geográfico, os municípios são bem separados, é um pouco difícil estar presente em todas as reuniões que acontecem, quando elas são descentralizadas. Mas como a maioria acontece em Nova Friburgo, que é onde se localiza o escritório da CIR, dentro do possível eu pretendo e sempre estou presente em todas as reuniões dos grupos de trabalho e em todas as CIRs. Quando eu aceitei o desafio, que também já foi um desafio para mim, trabalhar como apoiadora da região, eu tive uma vantagem, porque já trabalhava na área de saúde num município grande, que foi Teresópolis. E a região serrana ela é composta pela maioria de municípios pequenos. Então as realidades são diferentes, mas os problemas de saúde para mim já eram conhecidos, porque eu já trabalhava um pouco com aqueles municípios, participando exatamente dessas reuniões enquanto eu trabalhava na gestão. Então, para mim isso foi fácil, embora tenha mudado muito as características, principalmente depois da calamidade, a gestão mudou muito ali na região serrana. Agora, essa extensão geográfica é um dificultador para o nosso trabalho, porque às vezes para você estar presente numa reunião pela manhã, você tem que ir na véspera e ficar em outro município para poder participar. Agora, a gente trabalha muito com rede social, a gente se fala muito por e-mail, todos os grupos de trabalho a gente troca ideias, a gente, como outro apoiador falou, a gente é muito visto como técnico por já trabalhar na área, e aí eles acabam pedindo socorro, né? E aí não só apoio, você às vezes tem que dar ideias, ajudar mesmo a resolver os problemas. Um facilitador foi isso. Agora, o que é dificuldade que eu encontro na região, que eu vejo como uma dificuldade, é o material humano. Os municípios, porque são muito pequenos, eles não têm equipe técnica para dar conta de tudo. E muitas vezes o mesmo funcionário que participa de um GT, por exemplo, um GT da atenção básica, provavelmente esse mesmo funcionário vai participar da rede cegonha, do grupo de planejamento, de urgência e emergência, e muitas vezes a gente vê esse mesmo servidor atuando em 2, 3 municípios. Isso é difícil para ele estar presente em todas as reuniões. Então, como apoiador, eu tento fazer esse elo. Quando o funcionário não pode estar presente, a gente passa o que aconteceu, discute com ele e tenta dizer, olha, na próxima vez você esteja presente nessa reunião, que é importante. Isso é uma dificuldade. Como avanço, eu aponto assim, hoje a gente sente a presença do COSEMES na região. É reconhecido que ali tem um representante do COSEMES. Muitas vezes a gente tem até que lembrar para os secretários, olha, COSEMES somos todos nós. Eu só estou aqui fazendo a ponte, vamos discutir isso todos juntos, a gente não vai aqui apontar solução. Acho que eles confundem isso também. Tentam que a gente aponte a solução, a gente já provoca que eles encontrem a solução. Eu vejo também que os secretários se sentem mais fortalecidos, porque eles sentem que tem alguém dando apoio, que eles podem mandar um WhatsApp 11 horas da noite ou 6 horas da manhã e que vai ser respondido. Eles sentem esse apoio, isso é muito importante. Isso a gente vê a visibilidade do COSEMES nas regiões.
Na região da Baixada Litorânea, eu já era técnica há alguns anos, e aí foi mais fácil o trabalho, enfim, toda essa parte de integração. Na Metro 2, eu não conhecia ainda os gestores nem os técnicos, então eu precisei conhecer a região, me inteirar de todas as dificuldades, todas as suas potencialidades, enfim, aí eu comecei um trabalho praticamente do zero, né? E o que a gente vê hoje, que o nosso papel quanto apoiador é estar estimulando tanto os gestores quanto os técnicos a traçar estratégias de ação, a traçar um trabalho melhor de gestão nos seus municípios e até desenvolver os trabalhos na saúde. Eu acho que o nosso papel fundamental é esse, é estar estimulando exatamente os gestores e os técnicos com relação à saúde, que eles estão fazendo nos municípios deles. Eu acho que a presença do COSEMES hoje é extremamente reconhecida por todos os gestores e técnicos das duas regiões. Eles conseguem ver o COSEMES como um grande parceiro, como um grande incentivador das práticas que eles estão realizando nos municípios. E isso eu acho que esse é o ponto fundamental. O projeto trouxe esse vínculo mais estreito entre as secretarias de saúde e o COSEMES. Eu acho que esse é o ponto mais positivo do projeto. Agora a gente tem alguns desafios a fazer, né? É dizer, tentar realmente participar, como eu trabalho com duas regiões, e são duas regiões com perfis bem diferentes. A Metro 2, como ela está mais próxima da capital, ela tem uma oferta de serviço até maior, ela tem outros desafios a fazer. Já a Baixada não, a Baixada já é uma região que está começando agora a ter um trabalho de integração, os gestores estão mais integrados, os técnicos, então a gente está conseguindo fazer realmente que aconteça um trabalho de construção coletiva na Baixada Litorânea. Eu comecei como apoiador há pouco tempo, em abril, né? Porque até então era outra pessoa que era o apoiador da região Norte e Noroeste, que já tinha mais de um ano. Na região Noroeste eu já trabalho há 21 anos, então eu já sou técnico dali, conheço todos os secretários, apesar que eles mudam, mas eu já conheço os atuais, conheço os técnicos todos, então eu já tinha um entrosamento, né? Na região Norte eu conheci assim, algumas pessoas de reuniões que se fazia em conjunto, então não tinha muito esse entrosamento, né? Então, para que esse entrosamento acontecesse, eu comecei não só aí na reunião da Câmara Técnica, como na reunião da CIR da região Norte, mas também passei a participar dos grupos de trabalho e dos grupos condutores da região Norte, de forma a estar me integrando, como que é o funcionamento da região, de como que os técnicos agem, de estar chegando até eles, estando mais próximo, né? Esse foi o meu caminho na região Norte. E é interessante, eu sempre falo isso, que a região Norte, ela me vê mais como realmente apoiador do COSEMES. Eles gostam de eu estar nos grupos condutores, eles falam isso, deixam isso bem claro, gostam de dar opiniões na hora das discussões, não só na CIR como na Câmara Técnica. Na região Noroeste, como eu já trabalho há bastante tempo e conheço as pessoas, eles já me veem mais como técnico, entendeu? Mas técnico no sentido de ajudar nas dificuldades que eles enfrentam no dia a dia da saúde, os secretários na questão da gestão, até mesmo porque não existe um delimitado o que o apoiador tem que fazer. Então a gente segue mais ou menos nosso instinto, ou nossa linha de pensamento, vê as necessidades também do que, tanto no grupo de trabalho, como nas câmaras técnicas, como na CIR, né, os técnicos e os secretários de saúde necessitam, e aí a gente vai desenvolvendo o nosso trabalho. Olha, uma coisa na região Noroeste, por exemplo, muito difícil, é a participação dos técnicos nos grupos de trabalho. Enquanto a Norte, os técnicos vão, participam, entendeu? Estão lá atuantes, na região Noroeste tem uma certa dificuldade em relação a isso, mesmo porque são vários grupos de trabalho. Um grande avanço que eu vi foi na região Noroeste, foi no grupo de trabalho da urgência e emergência, que era um assunto que já estava parado há praticamente um ano, sem participação dos técnicos, e os 2 últimos meses, com muita insistência, eu conversando com os secretários, bastante, mandando e-mail, telefonando, encontrando na reunião da CIR,
solicitando a presença, que eles enviassem a presença dos técnicos para se discutir a urgência e emergência, porque eles reclamam muito da urgência e emergência, na região da dificuldade de estar encaminhando pacientes para o hospital de referência, para a UPA de referência, mas também eles não discutiam isso. Então esse foi para mim assim um ponto de melhor, entendeu? Um grande avanço. E na região norte foi eu começar a ser aceito na região norte, a região norte está entrando em contato comigo, pedindo ajuda, entendeu? No seminário de planejamento, eu estou inserido como uma das pessoas que vai conduzir o seminário de planejamento que deve acontecer agora final de agosto, que era uma região que eu não tinha entrosamento nem nada, e só de eu estar já conseguindo conversar com os secretários e os técnicos também, e estar discutindo isso nos grupos de trabalho, e estar conseguindo entrar devagarzinho na região, e eles estarem solicitando a minha participação, já foi um grande avanço. Sob qualquer ponto de vista, eu acho que nós teríamos até que avançar nesse projeto. Eu acho que regiões, ou apoiadores que apoiam 2 regiões hoje, eu acho que devem ter a mesma dificuldade que nós tínhamos lá no início, né? Então eu acho que nós temos que procurar uma solução de ter um apoiador em cada região, né? Fazer com que eles tenham um apoio logístico para a sua movimentação dentro da região, porque nós temos regiões grandes como a região noroeste, a própria região norte, onde a mobilidade desse apoiador, ela às vezes é quase a distância daqui a São Paulo, né? Então realmente é complicado, e às vezes nós não temos institucionalmente um apoio para essa mobilidade. Então eu acho que o avanço que nós temos que ter aí no projeto de apoiadores é no sentido de ter um apoiador em cada região e que tenha uma cobertura no sentido da logística e da movimentação desse apoio. A importância desses apoiadores é indiscutível, como apontam os próprios secretários municipais. O COSEMES, né, que é o Conselho de Secretarias Municipais do Estado do Rio de Janeiro, entendeu que precisava buscar uma estratégia de aproximação com os municípios, né, e de integração com os municípios, né? Então o projeto Apoiadores Regional, ele vem responder essa necessidade. O cotidiano dos municípios é muito importante, né? E muitas vezes a possibilidade de receber informação, receber inovação, buscar a integração desses conteúdos todos que aparecem no SUS, às vezes essa tarefa não é simples para o município fazer sozinho. E aí o COSEMES propôs esse projeto do Apoiadores como uma linha de ação, de apoio técnico, né, para aproximação e fortalecimento do SUS nos municípios e nas regiões. Ele é um projeto extremamente exitoso, né? A figura do apoiador na região é efetivamente um apoio, uma referência de qualificação da gestão do SUS em cada região e no estado do Rio de Janeiro. O papel dos apoiadores foi um papel fundamental para a região. Não digo nem só para a região, acho que para o estado como um todo. As regiões, principalmente a Centro-Sul, ganhou com os apoiadores um fortalecimento nas informações, nos processos de trabalho, na forma como são conduzidas todas as políticas de saúde do nosso estado. Traz para perto do gestor um maior comprometimento, uma conversa mais ampla, mais clara e mais esclarecida de todos os processos de trabalho, de todas as políticas de trabalho de saúde que vem acontecendo no nosso Brasil, no nosso estado e também nas nossas regiões. Essa é a figura viva, né, do apoiador, é de fundamental importância para a região serrana. É a referência que nós temos, de fato, né, a parte técnica, né, junto ao COSEMES, né, e a articulação, né, que acaba fazendo a articulação entre todos os municípios. Né. O abastecimento que você tem de informações através do apoiador é muito grande. Isso nos conforta, isso nos traz segurança.
Porque muitas vezes você, em função da sua gestão, da sua correria, do seu dia a dia, muita coisa passa despercebida, né? E o técnico, né? Esse apoiador, ele vem sendo aquele despertador que fala, olha, tem isso aqui, tem aquilo lá, tem acolá. Às vezes eu falo assim, ô grilinho chato, ô coisinha enjoada, que fica me perturbando. Mas nós sabemos que o quanto é importante essa figura, né? E com certeza a região serrana vê isso com muito bons olhos. O apoiador também é extremamente importante na região, de estar levando para a gente as informações, de estar tirando as dúvidas do que a gente fazer, como captar recurso, como atuar na construção das redes de saúde, né, da Rede Cegonha, na construção do SAMU, na implantação dos programas de saúde. Eu acho que o apoiador veio muito para somar, porque ele tem uma visão que não é Estado, não é município, ele na verdade é uma visão que a gente pode contar em todos os momentos. O apoiador ele é fundamental, principalmente para uma região igual a nossa. Nossa região ela tem uma característica da instabilidade do vínculo do secretário municipal de saúde. A maioria dos nossos municípios, no nosso entorno, já está no terceiro secretário municipal de saúde. E o apoiador é fundamental para qualificar o secretário, trazer as informações, trazer as portarias ministeriais, esclarecer para a gente onde a gente pode nos qualificar, buscar recurso, interagir com o secretário municipal e com a secretaria estadual. Acho que o apoiador do COSEMES é fundamental. Eu não vejo hoje, mas como a nossa estrutura pública, que já é uma máquina emperrada, que ela funcione sem a figura do apoiador. Eu acho que a gente tem que, eu só penso que o trabalho dos apoiadores, ele tem que ser fortalecido, e eu penso que às vezes um apoiador é pouco, né? A gente deveria ter mais apoiadores na região, e a gente divide a nossa apoiadora da Metropolitana 2 com uma outra região. E isso para a gente, assim, ela é muito dinâmica, mas eu acho que é muito cansativo para o apoiador fazer esse trabalho duplo. E para a gente o apoiador ele é fundamental nessa organização de gestão nossa. Porque tem às vezes muito secretário que ele assume uma secretaria de saúde e ele precisa desse apoiador estar muito próximo dele, para apoiar ele nos instrumentos de gestão. Porque às vezes o apoiador, às vezes o secretário, ele não conhece esses instrumentos de gestão. Ele não sabe o que é uma PPI, ele não sabe o que é um plano municipal de saúde, ele não sabe o que é uma programação anual, ele não sabe o que é um PDR, ele não sabe. E aí ele precisa, é justamente esse apoiador que é a bengala dele, vamos dizer assim, é quem ele se apoia para poder estruturar a sua secretaria, estruturar a sua gestão. Eu acho que é o técnico que é de fundamental importância nessa articulação com os municípios, nessa discussão, né, para ponderar essa discussão, para nortear as nossas discussões. A gente sempre foi assim, motivado a se encontrar até um pouco mais cedo da reunião da CIR pelo apoiador, né, que puxava a discussão, puxava quais as dificuldades que cada município estava tendo. Eu, particularmente, contei muito com o apoiador da minha região quando eu assumi a secretaria, porque a gente sabe que a política de saúde é uma política muito complexa. E a gente, né, às vezes, né, por indicação, cai, se depara com uma política dessa tão complexa, a gente fica meio que inseguro, meio que perdido, e o apoiador é de fundamental importância nesse momento, né, de tirar nossas dúvidas e de nos ajudar nessa articulação regional também. Principalmente porque o apoiador é uma pessoa técnica, ele tem o conhecimento técnico de todas as áreas específicas e quando não tem, eles buscam trazer essas informações para a gente. Então, são pessoas altamente capacitadas para suprir a nossa necessidade técnica. Quando a gente encontra as dificuldades, que alguns têm a dificuldade política, e aí, às vezes até por dificuldade de encontrar a solução, nós nos apoiamos exatamente nessa pessoa, no apoiador técnico, e solicitando e cobrando a resposta.
Então, na minha visão, como vice-presidente regional do COSEMES da região Noroeste, o apoiador ele exerce uma função importantíssima assim, nesse conjunto, porque, como eu disse, as dificuldades nossas são grandes e nós cobramos exatamente dessas pessoas aonde, digamos assim, nós não teríamos o conhecimento e não teríamos a solução, nós temos essa pessoa capacitada para trazer a solução para a gente. O projeto também está devidamente registrado e divulgado em livros, revistas e outras mídias. Quando começamos o projeto aqui no COSEMES, até para escrever, né, o projeto, para solicitar alguma forma de financiamento, nós tivemos muita dificuldade e, de certa forma, algum tipo de apoio, né, de assessoria já era feito aqui no COSEMES. Só que a gente não tinha registro disso em nenhum lugar. Então, num primeiro momento, pensou em registrar através de um projeto que era para solicitar o financiamento da Carta Cor do Via OPAS. Logo depois, como é uma parceria, né, da academia com o serviço, né, nós aqui COSEMES e o LAPES na UERJ, precisava que a gente tivesse um produto e o quanto era importante registrar esse momento de avanço no SUS do estado do Rio de Janeiro. Então, num primeiro momento, nós pensamos em escrever um livro. Tivemos, né, a oportunidade de fazer o lançamento no nosso congresso, que aconteceu em Itaipava, né, no município de Petrópolis. Foi um primeiro momento de registro desse projeto. Mas após o lançamento desse primeiro, nós percebemos algumas mudanças que poderiam ser feitas, alguns complementos, né, de algumas contribuições que não estavam nesse primeiro livro e que poderia sair nesse segundo. Então, nós tivemos a ideia de fazer uma edição revisada desse. Então, atualmente, nós já temos 2 livros publicados, né, pelo projeto Apoiadores nosso aqui do COSEMES do Rio de Janeiro. Esse livro a gente já pôde distribuir em diversos eventos que a gente participa, em congressos. A gente sempre leva, né, na nossa Assembleia de Secretários, na CIB, para poder divulgar esse material aos gestores municipais, para que conheçam o projeto, saibam quais são as vantagens, os desafios e no intuito de poder contribuir também para a nossa melhoria e sempre um avanço. E atualmente, nessa etapa, para que não ficasse uma coisa repetitiva e que a gente conseguisse também um outro tipo de público ou uma outra forma de divulgação, nós pensamos em fazer um documentário simples, mas que de uma forma mais dialogada poderia atingir talvez também um maior número de pessoas. Eu sou a pessoa que tem participado ao longo de todo o período, né? Sou a pessoa da equipe que participou durante todo o projeto, desde 2011. E o projeto, assim, a universidade tem 2 papéis principais no projeto. O primeiro, assim, quando o projeto começou, foi capacitar, tá, junto aos apoiadores. Nós fizemos uma etapa de capacitação, de discussão do papel do apoiador, né? A gente ajudou a definir esse papel junto ao COSEMES. Então, essa foi a primeira etapa do projeto. A segunda etapa, que eu acho que é bastante importante, porque assim, no cotidiano do serviço de saúde, nem sempre a gente registra a experiência. E muitas pessoas devem se perguntar, por que é importante registrar a experiência? Porque esse registro é que depois ele torna possível se estudar a experiência, se multiplicar a experiência, fazer com que essa experiência seja possível de ser replicada em outras localidades. Esse estudo também permite que seja avaliada essa experiência. Então a gente tem um registro de todo o projeto. Esse registro, além da gente ter relatório, a gente tem um conjunto de relatórios, de documentação, de foto. Além disso, nós publicamos 2 livros. E os livros, eles não só contêm a experiência do Rio de Janeiro, como a gente incorporou a experiência de São Paulo, de Minas e de Alagoas, que são os COSEMES que têm projetos de apoio mais desenvolvidos. Então a gente fez uma primeira edição e depois a gente reeditou esse material com alguns acréscimos que trazem algumas experiências do Rio, textos de pessoas do Rio de Janeiro. Então foram 2 livros que contêm o registro de todo esse período, né? E agora a gente está produzindo esse documentário que também não deixa de ser um registro dessa nossa história que a gente espera continue por muito tempo, se consolide e se fortaleça. A ideia de você registrar uma experiência que envolve trabalhadores, gestores, docentes, né? Envolve o usuário, né? A ideia do registro, ela se fundamenta não só
uma prestação de conta pública daquilo que você está fazendo, não só o financiamento do próprio registro, mas, sobretudo, você dá visibilidade a questões, a pessoas, a práticas que em outro momento você não teria condições de fazer isso. Então, fazer isso de uma forma integrada, da gente poder, de algum modo, sistematizar, é um tipo de sistematização, porque no projeto de pesquisa a gente já faz a sistematização do conhecimento, mas é uma sistematização de registro onde a imagem e os cenários, eles podem enriquecer profundamente a discussão. Então a gente vai ter um livro, né? A gente pode ter um livro, como já lançamos 2 livros com o COSEMES, né? De apoio regional, mas você oferecer também um registro, né? Infográfico, né? Sobre esse processo, ou falas sobre esse processo, é muito rico. Eu acho assim, registro é sempre fundamental, né? A história, é a memória, né? É a memória do SUS e a memória da instituição. Então, assim, registro acho que é uma das coisas mais importantes. E outra coisa que eu percebo muito, que isso é uma área que ainda não tem muita coisa, tem muitos estudos teóricos, mas não tem muita coisa da prática, do como fazer. E não tem um como fazer programado certinho. Você vai organizando o apoio a partir da necessidade que você encontra no local. Então, registrar essa ação, né, é importantíssimo para você estar divulgando, atingir mais pessoas, né? E eu acho que o mais importante mesmo é a memória da instituição, né, do trabalho que essas pessoas estão fazendo. Fundamental. Sem dúvida, todo esse esforço e toda essa mobilização nos mostram resultados positivos. Mesmo assim, qual a perspectiva de continuidade desse projeto? Hoje, o momento que a gente está vivendo aqui no Estado, eu percebo assim, de fundamental importância a continuidade desse projeto. O COSEMES ele precisa cada vez mais do apoio desses técnicos. Não é só para ir para as regiões, para os municípios, mas aqui dentro também, no escritório, na relação com os outros entes, nós precisamos desses técnicos, né? Então, assim, fundamental a importância. Uma dificuldade que a gente tem, porque hoje a gente não tem, essa instituição, ela tem um financiamento pequeno, né? Então, ela não tem um financiamento para manter bons quadros técnicos aqui dentro. E para ter este grupo de pessoas, nós precisamos de financiamento. Até hoje, a gente tem conseguido financiar através de projetos junto com o Ministério da Saúde e OPAS. E então, assim, uma coisa que tem que se pensar é como continuar o financiamento desse projeto, né? Mas jamais perder o apoio destes técnicos, que uma grande dificuldade nesse país é formar mão de obra, é ter técnicos qualificados. E hoje a gente reúne um grupo de pessoas com uma excelente qualificação para estar ajudando a fomentar a política pública de saúde no país, né? Para estar pensando essa política pública, então refletindo sobre essa política pública e ajudando nós gestores também a refletir. Então eu penso assim, fundamental a continuação do projeto. E vamos buscar meios de financiá-lo para poder ele não se perder, para a gente não desmontar. Eu vejo com otimismo, né? Otimismo, e não só otimismo, mas uma possibilidade que não se tinha antes no COSEMES, né? De meio que fazer uma estante virtual da história dessa entidade, dessa instituição, e ao mesmo tempo também ampliar, aproximar mais a universidade, né? Colocar esse tipo de estudo, essa forma de produção de conhecimento num patamar, né? Acadêmico, tecnológico e de alguma maneira ou de todas as maneiras você produzir também material educacional que possa oferecer para gerações futuras, né, uma história de como esse processo, né, foi se desenhando do próprio Sistema Único de Saúde no estado do Rio de Janeiro e nas localidades que de alguma forma, porque isso também requer um posicionamento, né, político, mas quando eu falo de política eu falo justamente dessa responsabilidade pública que a gente exige e a própria condição humana que a gente vivencia de poder julgar, de poder decidir, de poder tomar decisões sobre a nossa vida. Então, pensar isso na perspectiva do Sistema Único de Saúde como uma política brasileira, né, do Estado brasileiro para a saúde,
cria um universo, uma riqueza de possibilidades que eu acho que só nos dá mais energia, mais combustível para percorrer cada vez mais e avançar numa visão crítica, reflexiva do Estado do Rio de Janeiro e potencializar todas as experiências que venham, de alguma maneira, contribuir para a dignidade da pessoa, a dignidade daqueles que utilizam o Sistema Único de Saúde e de alguma maneira, potencializam ações absolutamente fundamentais das quais o sistema brasileiro, o Estado brasileiro não pode se esquivar de assumir.